Cláudio e Lana, eu juro que eu pensei que a gente tivesse passado uma borracha no assunto Coronavac, governo de São Deu pra Paulo trás. versus governo federal. Aí eu acordo hoje, pau! Não demos pra trás e a coisa degringolou de vez, degringolou de um jeito que, olha, não esperava que fosse... Você acordou e disse assim, será que eu sonhei com isso? Né? Exatamente. Foi Com quase esse isso. entendimento, né? Cláudio já estava querendo participar da última fase de testes, Foi né? quase isso, mas ué, eu falei assim, Poxa. mas ué, o que eu li naquela nota de ontem que o Ministério falou que tinha chegado no entendimento pra comprar, ia destinar verbas, ou enfim. O governo resolveu, o governo não, no caso o presidente Jair Bolsonaro resolveu dar ouvidos aos apoiadores de internet, Cláudio, o pessoal da grade da internet? Não, é que ele percebeu, o presidente percebeu claramente que era uma questão, era um jogo político, né? E ele decidiu sair dele, simples assim. Não é em razão do caráter ou da origem chinesa da vacina. O problema é da origem doriana da vacina. Essa que é a questão, né? E é uma pena que os nossos dirigentes, tanto nos governos estaduais, no caso de São Paulo, quanto no governo federal, estejam priorizando a disputa política, briga política, em vez da vacina, né? Do combate a essa doença que tanto nos atormenta, nos aflige. É uma lástima isso. Mas o entendimento do presidente era aquele de que o Dória fez o acordo, para a vacina chinesa com o Instituto Butantan, vai faturar, vai ter um ganho político disso, mas a conta quem paga é o governo federal. Essa equação é que o presidente rejeitou, não quer de jeito nenhum, até porque ele tem uma posição antagônica, né, de antagonismo político com o governador de São Paulo. É uma pena que isso aconteça. É preciso reconhecer o mérito do governador João Dória de tomar a iniciativa de fazer esse acordo aí, de favorecer, né, ou de estimular esse acordo aí do Instituto Butantan com o laboratório chinês. Isso é meritório, porque afinal de contas ele saiu na frente, foi a primeira autoridade, o primeiro gestor público a tomar essa iniciativa aqui no Brasil. De lá para cá só degringolou as relações entre o governador e o presidente e chegou a esse ponto, né, ao ponto de o presidente se recusar a pagar essa conta. É um problema sério para o governo de São Paulo, né? A gente até comentou aqui, né? Nós tratamos desse assunto ontem, explicando inclusive o detalhe de que as 46 milhões de vacinas anunciadas, supostamente anunciadas a essa altura, a gente nem sabe, né? Como sendo a cota, ou a encomenda, ou o compromisso do Ministério da Saúde de comprar a vacina do Butantan, esses 46 milhões eram exatamente as mesmas vacinas com as quais se comprometeu o governo de São Paulo. Ou seja, o governo de São Paulo, a rigor, eu fiz uma encomenda, está aqui a encomenda e pague essa encomenda aí para nós. E o ministro concordou, em princípio, tudo indica que sim, né? Eu não creio que o governador saísse por aí mentindo, né? O presidente, agora à tarde, ele reiterou disse que não vai comprar mesmo essa vacina, não vai pagar por ela, e disse que ele é que é o presidente, ele é quem manda, e não abre mão dessa autoridade, e acusou o governador de distorcer os fatos, né? De correr para a imprensa para falar de um acordo que a rigor não existia. O ministro da Saúde, o Pazuello, gravou um vídeo que foi divulgado, inclusive, nas redes sociais do governador, do Dória. Acho que, claro, que isso deve ter provocado a ira do presidente Jair Bolsonaro, porque o ministro Pazuello e o Dória ontem comemoraram um acordo sem citar o nome de Jair Bolsonaro. O que a gente teve foi um acordo que tinha sido fechado para a compra desse primeiro lote, ao que tudo indica até agora, com mais esse fato novo de hoje, que tem a ver com uma pessoa que estava voluntariada para testar a vacina de Oxford, que pode haver impactos novamente nos prazos do teste da vacina de Oxford. Essa já tem 100 milhões de doses compradas pelo governo brasileiro a um custo de 2 bilhões de reais. Já tem um acordo fechado com a vacina de Oxford. Ontem o Ministério da Saúde tinha anunciado um acordo com a Coronavac, com a Sinovac, é o nome do laboratório, e o Instituto Butantan para comprar o que deve ser o primeiro lote, tudo indica. Essas 46 milhões de doses. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque a China foi a primeira a dar o start nos testes, foi o primeiro país afetado, então eles tinham casos para analisar mais de perto. O teste no Brasil começou cedo, e mais, o Instituto Butantan tem muito know-how
nessa técnica que está sendo usada para fazer a Coronavac. E ontem o ministro Pazuello chegou a fazer referência a um número importantíssimo: 75% das vacinas do Sistema Nacional são do Butantan. Então, tem know-how e tem parceria e histórico de parceria com o Ministério da Saúde, é confiável. Então, isso foi citado como argumento ontem pelo ministro para fechar o acordo. E hoje, o presidente da República disse: toda e qualquer vacina está descartada, tem que ter uma validade da saúde e uma certificação por parte da Anvisa também. Mas esse não foi o critério para fechar um acordo com o pessoal da vacina de Oxford, que já tem doses compradas. E também, naquele consórcio, o Brasil comprou também uma cota do consórcio para garantir mais 4 milhões de doses. Então, é claro que é um jogo político. Lamento muito essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, porque eu acho que isso pode atrasar a chegada do primeiro lote para quem quer se vacinar. Não defendo vacina obrigatória, acho que quem tem que se vacinar é quem quer se vacinar. E, mesmo assim, é uma discussão política, mirando 2022, vai afetar a nossa saúde, a nossa vida. Isso é absurdo, é intragável, é impossível acreditar que isso está acontecendo, que o ministro da Saúde pode anunciar um acordo que é simplesmente desmentido no dia seguinte pelo presidente da República, gente. Ontem a nota do Ministério da Saúde dizia o seguinte, aspas aqui: Brasil negocia aquisição de 46 milhões de doses contra a Covid-19 com o Instituto do Butantan, e destacando aqui que havia assinado um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da vacina. Hoje esse texto foi alterado, alterado para possível aquisição de 46 milhões de doses da vacina Butantan Sinovac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, e também foi retirado um trecho ali que falava sobre a disponibilização de crédito orçamentário de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões e meio de reais para a compra dessas doses. Agora, o que chama atenção, né, Cláudio e Ilana, e que levanta toda a questão é que, claramente, havia um entendimento interno dentro do governo federal, porque não existiria todas essas tratativas, até um ofício encaminhado pelo Ministério da Saúde, no dia 19, em que trata justamente dessas intenções de compra. Onde que o caldo entornou aí que chama atenção, né? Foi o fato da divulgação? Foi esse embate político? Porque, aparentemente, as duas cordas puxaram, né? As duas pontas da corda foram puxadas, foram esticadas, né, Cláudio? É o seguinte, o presidente desautorizar o ministro, isso faz parte da história do presidencialismo no Brasil, né? Todo presidente faz isso em maior ou menor grau. Hoje as coisas ficam ainda mais, como é que eu diria, in natura, em razão das redes sociais. Mas os presidentes sempre desautorizaram seus ministros, sempre desfizeram ou mandaram eles recuarem de decisões e acordos tomados. Não é novo isso, né? Isso já aconteceu antes. Não aconteceu, é claro, numa situação de pandemia, né? Nós vivemos no sistema presidencialista de governo e quem manda no Poder Executivo é o presidente da República. Disso não tem como escapar. Agora, o próprio presidente da República já havia dito poucos meses atrás, exatamente essa frase, né? Uma frase muito parecida com essa, de que não importa a origem da vacina, se a vacina funcionar, o Brasil vai comprar. Foi basicamente isso que ele disse e foi essa a orientação recebida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E com base nessa diretriz, ele deixou caminhar esse acordo, ou pelo menos um compromisso ali de possível compra, como agora está sendo chamado, né? Houve um certo assodamento do governador de São Paulo. Para mim isso ficou muito claro com todas as pessoas que eu conversei hoje o dia inteiro. Passei o dia no telefone, a bateria do celular descarregou 2 vezes. E a gente percebe assim que houve um certo assodamento. Todos acham que houve ainda que entre aqueles que torciam pela concretização do acordo, todos acharam que o governador foi um tanto quanto assodado. O governador estava muito ansioso para se livrar do encargo de pagar pelas 46 milhões de vacinas aos chineses, né? Queria que essa conta fosse paga integralmente, aliás, pelo Ministério da Saúde. A mim me disse, como eu relatei aqui, que ele ofereceria hoje, quarta-feira, ao ministro da Saúde a compra de 100 milhões de doses de vacina, né? Exatamente para pagar o eventual investimento que o governo de São Paulo fizesse e sobrar mais um bom pedaço, né, para as atividades, para o financiamento de atividades do governo, certamente nessa área de saúde e na área também de combate à pandemia.
O presidente, hoje à tarde, ele disse, chamou atenção para uma coisa que eu não sei, eu não saberia dizer se é real. Mas ele disse que acha muito estranho que poucos países do mundo manifestem interesse em adquirir vacina chinesa. Ele está entre aquelas pessoas que veem essa vacina com certa desconfiança. O erro desse tipo de avaliação, além do preconceito, é desdenhar ou pelo menos ignorar o papel que é desempenhado em todo esse processo pela agência reguladora Anvisa. Né? Então, sendo chinesa, ou russa, né, paraguaia, seja qual for a origem da vacina, ela só será vendida no Brasil, só será distribuída no Brasil e aplicada pelas secretarias municipais, estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, se a sua eficácia for comprovada de maneira técnico-científica, né? Comprovada pela Anvisa. É nisso que a gente tem que confiar. Não é no disse-me-disse, né? Não é mencionar situações de mercado. Porque o mercado para as vacinas chinesas só existe no Brasil, ou o Brasil é um dos poucos países que topam encarar uma vacina chinesa, etc. e tal. O presidente tem essa concepção. Na verdade, ele deveria se lembrar que não é bem assim, não é só o chinês, ou os chineses, ou os ingleses, ou qualquer outro país alegar que tem uma vacina para que aquilo possa vir a ser comprado e aplicado na população. Ele chegou a dizer também que não permitiria que os brasileiros servissem de cobaia. O povo nenhum vai servir de cobaia para vacina, né? Porque cada país tem a sua Anvisa, tem o seu órgão regulador para drogas, para a aprovação de medicamentos e vacinas, etc. Então, ninguém vai servir de cobaia, né? A não ser os voluntários na fase de testes. Do ponto de vista da população em si, não haverá isso, né? Há um misto aí de desinformação, de interesse político eleitoral, de outros interesses, né? Bem distantes do interesse científico mesmo, ou do interesse da saúde pública. E o presidente se equivoca quando ele diz que não há nenhuma negociação da Coronavac com nenhum outro país. Aqui do lado, o Chile abriu negociações no começo do mês justamente para participar do desenvolvimento e também aquisição de doses ao final das pesquisas, como o Cláudio citou. Ao final das pesquisas, quando tudo estiver concluído e a segurança estiver garantida. E mais um destaque, a Sinovac tem tradição, ela produz outras vacinas para hepatite A e B combinadas, para gripe, H1N1. Não é uma empresa que está chegando agora no mercado, mas não interessa. Isso, vamos ser bem sinceros, não interessa para o brasileiro que está aguardando o resultado dos testes da fase 3 desta e de outras vacinas, outras 3 que estão sendo testadas no Brasil. Sabe o que interessa? A Anvisa dizer que é seguro. É isso que interessa. A gente não quer saber do jogo político, não quero saber quem vai ser o dono do primeiro lote, porque é isso, infelizmente, que a gente está perdendo tempo aqui discutindo. Quem é que vai ser o dono, o grande, glorioso político que conseguiu o primeiro lote da vacina? Não interessa. Se a Anvisa disser essa vacina é segura e eficaz, pode usar, aí começa a distribuição. O Ministério da Saúde e a Anvisa tem que tomar a frente desse processo, porque se deixar, o imbróglio político vai engolir esse treco e de primeiro a gente vai ser o último país do mundo a se vacinar contra o coronavírus.